Então, bem-vinda, Priscila. O segundo texto nós vamos na ordem que está lá na programação, tá, gente? RH ágil, o que muda na GERH. E esse texto é de autoria da Paula e do André Fischer. Paula já está aqui também, né, Paula? Estou, sim. Massa. E o último texto, Abordagens à Saúde Mental no Trabalho, uma análise comparativa entre gestores e colaboradores em diferentes organizações em Pelotas. Bom, esse texto é de autoria da Gabriela, Kathleen e Franciele. É isso mesmo, Fran? Foi isso mesmo. E Franciele vai apresentar? Isso. Então tá. Então, combinadíssimo. Olha só. Eu queria propor para vocês da gente fazer, como a gente tem feito em outras sessões, que funcionou, mas que é assim, a Juliana Estácio Rios, por favor, professora Juliana Estácio Rios, que é a nossa super assessora nesta sessão, a professora Juliana, por gentileza, pensei no seguinte, a gente passa os 3 vídeos, entre um vídeo e outro, a gente tira alguns minutos para escutar comentários dos autores ou da autora que estiver aqui, né? Detalhes sórdidos, queremos saber tudo, e depois eu faço meus comentários de cada um, e aí a gente faz as trocas entre os pares. Tá bom? Prometo hoje, gente, eu estou tentando ser uma pessoa mais objetiva e sintética. Fiz as minhas anotações, porque eu sou old school, e tá tudo aqui, tá? Então, é isso. Vocês concordam com essa rotina? Então, vocês estão vendo minha tela? Sim? Eu não estou escutando a professora Kelly. Ela está aí? Também não estou ouvindo. E acho que o primeiro está no meu, tá, Ju? O primeiro é o seu, Paulinha, primeiro mas não é o meu, não. Começa com Isso. A gente começa com a Pri, né? Então, como é uma questão técnica, e a Kelly já leu, já assistiu, mesmo ela travadinha, eu vou passar para a gente ganhar tempo, pode ser? Depois eu me acerto com ela, se ela brigar comigo, eu ponho a culpa de vocês, tá tudo gravado. Olha se vocês escutam aqui. Tá bem? Tá só sem áudio, eu não sei se tem algum áudio já. Deixa eu perguntar, vocês estão ouvindo? Sem áudio. Compartilhar com áudio na hora que você compartilha a tela no Zoom. Peraí. Uai, gente, por que compartilhar com áudio? Assim não está aí. Não, na hora que você compartilha a tela no Zoom, aí Isso. compartilha com áudio, tem lá embaixo um. Tem uma caixinha na lateral direita. Share with áudio. Não, para mim só tem share. Peraí, gente, que hoje o meu período estava só de presencial. Deixa eu traduzir. Isso, descompartilha e compartilha de novo. Na hora que você vai share, ele share sound do lado direito, normalmente tá share sound. Só uma caixinha de texto. Ok, foi. Era em cima, verdade, gente. Pessoa que trabalha com Meet. Olha, se vocês conseguem agora, me falem, façam um joinha para mim. Olá a todos, o título do meu trabalho é a contribuição das competências socioemocionais na transformação digital. Deixa eu ver se eu consigo. Para vocês está baixinho? Que para mim está bem baixinho. Não estava não? Estava bom? Que ótimo. Então, peraí. No tema de políticas, modelos e prática de gestão de pessoas, os autores são a Priscila Mitsui Kawaguchi, mestranda da Universidade 9 de Julho, Roberto Lima Ruas, professor doutor da Universidade 9 de Julho, Glauco Ricardo Simões Gomes, doutorando da Universidade 9 de Julho, e Ana Beatriz Cobra Guimarães, mestranda da Universidade 9 de Julho. O sumário apresenta a introdução, fundamentação teórica, análise dos resultados,
Travou, não sei se para vocês. Para mim também. Acho que a Ju travou, né? A internet deve É, ter. eu acho que ela caiu. Referências. A introdução. Voltou. Está voltando. Juliana, você escuta a gente? Estão me ouvindo, gente? Sim, mas seu vídeo está Eu travado. escuto. Vocês não? Ah, gente, olha, em caráter emergencial, para a gente não perder tempo, eu posso mandar para vocês, não sei se vocês estão esses links para vocês assistirem com muito carinho, para a Eu gente ir para o posso debate. compartilhar daqui. Vou tentar ir pelo seu. Nossa, Glauco, por favor, faça isso. Faça o meu Tá bom. trabalho, eu te mando um café, por favor, já que minha internet está ruim, vou tentar entrar pelo celular também. Sem Ô, problema. dia, Deixa eu compartilhar vai aqui. dar. Gente, está difícil aqui. Vou compartilhar aqui com vocês. Só um minutinho. Só um minuto. Eu posso compartilhar todos, tá? Se não for problema para vocês, tem acesso aqui. Uai, eu só agradeço. Glauco. Se for muito agudo, eu tento fazer isso pelo celular. Nunca fiz, mas para tu ter uma primeira vez, eu vi que tem como aqui. Não, sem problema. Eu posso compartilhar aqui. Só um minutinho. Então obrigada por fazer meu trabalho, Glauco. Que bom. Não, nossa, eu sou assessor em outra temática ali. Não se preocupe. Ô, gente, Maravilha. Veio assistir, vai trabalhar. É isso que a gente faz. como que eu faço para ver todos pelo celular? Acho que no celular, pelo Zoom, ele não aparece, ele vai aparecendo conforme as pessoas vão falando. Se ele dá Não tem destaque como pro no celular, tá? Para aparecer a telinha todo mundo. Que triste isso. Vocês Quer confirmam, tomar um por favor, café? se está aparecendo e se está com um som legal, tá? Tá. Olá a todos. O título do meu Tá com som. trabalho é a Tá sim. contribuição das competências socioemocionais na transformação digital, no tema de políticas, modelos e prática de gestão de pessoas. Os autores são a Priscila Mitsui Kawaguchi, mestranda da Universidade 9 de Julho, Roberto Lima Ruas, professor doutor da Universidade 9 de Julho, Glauco Ricardo Simões Gomes, doutorando da Universidade 9 de Julho, e Ana Beatriz Cobra Guimarães, mestranda da Universidade 9 de Julho. O sumário apresenta a introdução, fundamentação teórica, análise dos resultados, conclusão e referências. A introdução. Transformação digital. A transformação digital é um ambiente instável e inovador, com disseminações de tecnologias digitais, mudanças profundas nas organizações, trazendo assim habilidades tecnológicas e habilidades socioemocionais, fazendo com que as pessoas busquem gerenciar emoções, sentimentos pessoais e dos outros, desenvolvendo assim habilidades para atuar em grupo e desenvolver habilidades emocionais. A pergunta do nosso trabalho seria: quais são as principais contribuições das competências socioemocionais no ambiente digital construído em organizações? A fundamentação teórica, a transformação digital. A origem da transformação digital veio de 1980 como 1990, o impacto da tecnologia da informação, onde teve que reestruturar as hierarquias organizacionais. E o que é a transformação digital? É a inovação contínua com implementações de nova tecnologia e potencial humano. Quais são as estratégias e desafios
tomar decisões rápidas, agilidade, processos decisórios, né, meio de incertezas, ciclos de inovação e tecnologia digital. E como é que funciona no ambiente e organizações? A adaptação das empresas ao avanço tecnológicos, a profissionais se atualizem constantemente suas habilidades, tecnologias inovadoras e atitude pessoal e a mentalidade de alta gestão. As competências socioemocionais, habilidades não cognitivas, caráter ou habilidades sociais, autocontrole e regulação emocional, capacidade de entender as perspectivas dos outros, habilidade de relacionamento, trazendo assim duas categorias de competência, como a hard skills, que são habilidades técnicas, treinamento e educação, e são essenciais para a realização de funções de trabalho, e as soft skills, que são competências não técnicas, que são mais difíceis de avaliar e quantificar. Soft skills são inteligências emocionais, como comunicação, criatividade, resolução de problema, trabalho, equipe e gerenciamento de estresse. Então, a competência socioemocional é o reconhecimento e a gestão das próprias emoções, bem como a capacidade de interagir de maneira positiva e eficaz com os outros. Análise dos resultados, a metodologia foi feita uma RSL nos anos de 2019 a 2023, apenas artigos de periódicos e revisões com a linguagem de inglês, espanhol e português nas áreas de negócio, ou seja, business, com a base de dados de Scopus e Web of Science. Nessa tabela, tem a base de dados como Web of Science e Scopus, a string de busca, os resultados avaliados e os elegíveis. Nessa tabela, dividimos entre o cenário da transformação digital e as competências associadas. Então, o cenário de transformação digital dos artigos selecionados foram empresas de tecnologia de recursos humanos, TI, gestores, ambiente universitário, gestores de lideranças, processo de substituição de mão de obra por máquinas, soft skills nas organizações de RH, projetos e processos de transformação digital em pequenas empresas, gestores intermediários e superiores. Do outro lado, tem os soft skills mencionados e os autores. Então, por exemplo, empresas de tecnologia de recursos humanos, no cenário de transformação digital, as competências mais vistas são visão empreendedora, criatividade, pensamento crítico, colaboração, proeficiência em codificação e programação, ética e responsabilidade social. Nessa tabela foi categorizado todas as competências trazidas nos artigos separados, então, visão empreendedora, criatividade, pensamento crítico, ética e responsabilidade social, habilidades interpessoais, compartilhamento de conhecimento, cultura, inovação, tecnologia, flexibilidade, comunicação, capacidade de adaptação, aprendizado contínuo, resiliência, tomada de decisão, liderança, trabalho em equipe, conhecimento técnico, resolução de conflitos e habilidades digitais. Então, a conclusão do artigo a pesquisa destaca a importância de competências emocionais no contexto de transformação digital. Habilidades como inovação, criatividade, pensamento crítico, liderança e trabalho em equipe são recorrentes no contexto digital. A transformação digital não apenas impulsiona, mas também exige a integração dessas competências para lidar com desafios emergentes. A combinação de tecnologias e competências humanas, como adaptação, flexibilidade e capacidade de resposta, é essencial para as organizações e competitividade. As competências socioemocionais facilitam uma gestão adaptativa e colaborativa, promovendo um ambiente de inovação e crescimento sustentável. Integrar e desenvolver essas habilidades é essencial para os líderes profissionais prosperarem na era digital. As propostas para trabalhos futuros seriam as expansões das áreas de conhecimento e análise de como desenvolver soft skills e perceber em diferentes setores ou segmentos. Aqui segue algumas referências bibliográficas. Eu agradeço a todos. Até mais. Ok? Obrigada, Glauco. Obrigada, Priscila. Priscila, quer complementar? Priscila e Glauco são os autores presentes. Sim, esse trabalho, né, tem a base da minha dissertação. Era né? o que eu ia perguntar. TCC, dissertação ou tese? Isso, então já estou em pesquisa de campo, né, para poder fazer essa triangulação do que foi feita essa RSL. Nós pegamos uma pequena parte, né, então foi só a área de business, então teve poucos artigos relacionados a isso, então eu acho que, para os próximos estudos poderia sim ser feito com uma maior base de dados, uma categoria a mais, né, para poder estar podendo
até entender e compreender essa questão da competência. Hoje, na minha pesquisa, na pesquisa de campo, só com gestores de TI, a gente já vê que são a maioria das respostas, como criatividade, trabalho em grupo, cultura de inovação, né? Então, a gente está pegando... Esse RSL foi a base também dessa dissertação, né? O que mais? Glauco quer complementar, Glauco? Tem uma outra coisa que a gente pode argumentar, que é o seguinte: nós realmente tivemos ali poucos resultados, porque a ideia era trabalhar dentro do contexto. Transformação digital é um contexto, né? É um pano de fundo para onde a gente quer entender as relações ali das competências socioemocionais. E esse recorte dentro da área de negócios, que nós fizemos inicialmente, ele pode ser expandido, como a Priscila falou, e uma outra possibilidade é a gente mostrar como, na especificidade da área de negócios, elas se desdobram dessa maneira. Porque você vai encontrar liderança em trabalhos da psicologia, da sociologia, enfim, diversas outras áreas. Mas o que é que circunda ali a ideia da transformação digital? Então, entrar na competência socioemocional de liderança, comunicação, criatividade, quaisquer que sejam, mas no contexto da transformação digital. Esse também é um outro desafio lá para o trabalho da Priscila. Como é que esses gestores, e aí ela está expandindo para não só gestores de TI, mas outras áreas funcionais, como RH, como finanças, como operações, projetos, que estão dentro de um processo de transformação digital, cujas organizações estão em meio à transformação digital. Então, esse detalhe, essa sutileza que o trabalho da Priscila tende a trazer. Tá, joia. Obrigada, Glauco. Obrigada, Priscila. Vou pedir, então, para o Glauco nos ajudar e compartilhar, né, o vídeo do artigo da Paula e do André Fischer, que fala sobre RH ágil. Vamos lá? Beleza. Vou começar aqui a compartilhar. Gente, para mim ainda não começou a compartilhar, é isso mesmo? Está compartilhando, espera um pouquinho. Está compartilhando agora. Tá Nossa, que carregando. lindo. Eu achei que era eu. Não, achei é porque já está aqui, professora. É que estava sem som. Só um minutinho, vocês confirmem para mim, por favor. Olá, eu sou Paula Foroni, estou aqui para apresentar o artigo RH Ágil, que muda na gestão estratégica de recursos humanos. Esse artigo foi escrito em parceria com o professor Dr. André Fischer. A pesquisa, a base teórica que consolidou, nos ajudou nessa pesquisa, parte da premissa que o modelo operacional de recursos humanos tem sido influenciado em função da adoção das metodologias ágeis, né? Existe aí um novo modelo operacional ou uma orientação aí de consultorias e novos pesquisadores que defendem que, em função do conceito aí ágil e da busca por agilidade estratégica nas organizações, a gente identifica um novo modelo aí operacional na gestão estratégica de recursos humanos, denominado RH ágil. A pesquisa, por exemplo, da FIA, né, Lugares Incríveis para se Trabalhar, identificou em 2023 que 81% das empresas classificadas já têm adotado metodologias ágeis e, de alguma maneira, isso tem influenciado a gestão estratégica de recursos humanos. Quando a gente vai olhar o modelo operacional,
especialmente na gestão estratégica de recursos humanos, a gente identifica que o modelo de business partner é o modelo mais usual ou conceitual que define aí ou delimita a gestão estratégica de recursos humanos. Tem algumas características, especialmente com relação ao perfil do profissional que atua nesse modelo e das áreas. Quando a gente vai olhar o RH ágil, o modelo operacional denominado RH ágil, a gente tem a influência grande das metodologias ágeis e dos conceitos ágeis nessa atuação. Então, de forma estruturada, a gente conseguiu identificar que existe diferença nas estruturas organizacionais. Então, o modelo operacional de business partner tem áreas bastante delimitadas, como centro de serviço compartilhado, centro de especialidades, RH corporativo, RH dedicado. Um modelo denominado RH ágil vai atuar em squad. A gente tem um perfil profissional do RH no modelo de BP, generalista, com atuação estratégica, com grande habilidade de construir relações, com credibilidade e influência, em função do seu conhecimento em gestão de pessoas e do negócio, e atua em parceria com a liderança. No modelo RH ágil, a gente tem equipes multifuncionais que vão se constituindo para conseguir operar e entregar soluções em ciclos curtos. A gente tem no modelo de BP ainda a organização por área para o projeto, e no modelo RH ágil a gente conseguiu identificar que as entregas acontecem por meio de sprints. Baseado nisso, o problema dessa pesquisa foi identificar quais eram os impactos aí do ágil na operação de RH e no modelo operacional e na atuação dos profissionais. Então, o que a gente queria identificar é o que acontece, né, realmente com o modelo operacional e com os profissionais de RH nas atuações que adotam metodologias ágeis. Para isso foi realizado estudo de casos múltiplos. A gente mapeou organizações que declaravam aí ter uma gestão estratégica de recursos humanos. Isso significa que os seus objetivos de RH estavam alinhados com os objetivos estratégicos. De alguma maneira, a organização adotava a metodologia ágil, tanto no negócio quanto na área de RH, e essas empresas também tinham aí algum modelo de business partner ou consultoria interna. Como base aí do estudo de casos, a gente fez entrevistas em profundidades em diferentes níveis, no nível estratégico e no nível tático, e ainda análise documental para conseguir fazer a triangulação, né? A partir do levantamento teórico, a gente definiu as proposições que nos ajudaram a modelar os códigos antes e depois aí da coleta de dados. As empresas pesquisadas identificaram aí ou demonstraram buscar agilidade estratégica em seu intento estratégico de diferentes formas. No caso 1 e no caso 3, elas já vinham aí com essa premissa de adoção de metodologias ágeis e com agilidade estratégica mais direcionada em função da adoção das metodologias ágeis. O caso 2 é uma empresa aí de grande porte de indústria de base que começou a modelar ou buscar mais agilidade estratégica em um dos seus negócios. Em função disso, a gente identificou que os modelos operacionais de recursos humanos, eles vão ter configurações aí que a gente está chamando de híbridas, para atender aí essas necessidades dos negócios. Também a gente identificou que tem um aumento de complexidade aí para o profissional de RH quando ele está atuando aí nessas organizações, em função de ter que atuar em parceria com a liderança e também em parceria com times ágeis. Mas a gente pôde identificar que não existe ainda uma contraposição, uma substituição de um modelo operacional pelo outro. Não existe só um modelo de RH ágil contrapondo de business partner. Muito pelo contrário, nas organizações, como no caso 1 e no caso 3, que já adotavam metodologias ágeis, foram buscar profissionais atuantes como business partner para compor seu quadro de funcionários. No caso 2, por exemplo, já tinha uma área estruturada de business partner, e um dos business partners, né, uma área dedicada foi constituída em RH para atender a necessidade dessa nova área que estava buscando agilidade estratégica. Como grande diferença, o que a gente identifica, né, além desses modelos híbridos, é que para a área de recursos humanos, a atuação do profissional de RH tem sido aí demandada a desenvolver novas competências, especialmente voltadas a atuar com os times que são autogerenciáveis e atuar em parceria com liderança e com esses times.
estudos futuros podem nos ajudar a identificar realmente que competências são essas, qual é o nível de complexidade que esse novo profissional vai enfrentar, e pesquisas qualitativas também podem nos ajudar a mapear os tipos de negócios e esses modelos operacionais. O que a gente identificou na pesquisa ainda é que, sob a perspectiva da gestão estratégica de recursos humanos, ter modelos configuracionais próprios para cada organização está garantindo esse alinhamento, né, garantindo a gestão estratégica de RH, mas que a gente tem aí um olhar bastante diferenciado para essas novas competências do profissional de RH, que vai deixar de atender ou de influenciar e ter credibilidade junto à liderança, ou a um líder especialmente, né, de cada vez, para ter que influenciar grupos ou times. E isso traz uma nova perspectiva aí, especialmente nessa nova configuração e nesses modelos operacionais. Obrigada. Ótimo, obrigada, Glauco, de novo. Paula, quer complementar? Quer nos dar mais detalhes? Gente, De tese, dissertação, TCC. é um pedaço da minha tese, né? Se for falar de mais detalhe, aí a gente conta a tese toda, é, mas é um recorte da tese, especialmente essa comparação, né? Então, tinha uma discussão especial, que o RH ágil ia substituir o modelo de business partner, né? Então, esse artigo ele vai tentar trazer essa informação de uma forma segmentada, né? A tese é bem mais ampla, mas a discussão era nesse sentido, né? Será mesmo que a RH ágil vai substituir o modelo de business partner e a partir da pesquisa a gente conseguiu encontrar que não, a gente tem modelos híbridos e mesmo em organizações que têm estruturas com mais agilidade, tem buscado aí modelo de business partner ou profissionais atuando como BP para complementar, né? Uma dúvida inicial você falou que fez um recorte. Nesse artigo, você colocou 3, você trouxe, né, os 3 casos. Na tese, são mais casos? Não, na tese são 3 casos, mas é que a tese é mais ampla, né? Sim, claro, sim. Tá? Eu exploro a Uma influência das das coisas metodologias ágeis. uma das coisas que eu pensei e que eu acho que precisa também ficar mais claro no artigo ficar mais claro de cara, que da forma como está escrito, dá margem para a gente para falar, bom, ela vai comparar empresas, as que usam e as que não usam, ou dentro das que usam, como que funciona. Perfeito. Então, esse seria um primeiro comentário, mas aí depois, por isso que eu perguntei, falei, gente, será que tem outras coisas guardadas embaixo da manga? Né? Mas era essa. Mas aí daqui a pouco eu volto com tudo. Desculpa te interromper, Paula. Continue, por favor. Não, acho que é isso, né? Então é difícil fazer, né? Acho que a Priscila e o Glauco, é difícil fazer recorte de tese ou de dissertação, né? Então é uma tentativa de mostrar uma parte dos dados e aí a hora que a gente coloca no artigo tem ajustes, né? Então já nos comentários já tinham ajustes, falei, nossa, importante isso, né? Mas eu acho que de grande contribuição, tá até conectando com a pesquisa da Priscila, né? A gente tem novas competências, sim, tá tendo um caminhar para novas competências, porque o que a pesquisa traz, a gente tinha antes um profissional atuando muito em parceria com um indivíduo, né? Com a liderança. Agora eu tenho que olhar um time. Na hora que eu vou olhar um time, ou eu vou influenciar um time, eu tenho outras competências enquanto profissional, né? Para desenvolver, enquanto parceiro desse negócio, das pessoas, enfim. Tem uma mudança aí grande, acho que esse é o grande insight aí desse artigo. Tá joia. Muito obrigada, Paula. Vou pedir para o Glauco nos salvar mais uma vez e projetar o vídeo do último trabalho que a gente vai, né, conversar aqui nessa sessão, que é sobre saúde mental no trabalho. E a Fran daqui a pouco complementa algo. Já está aparecendo para vocês? Sim. Beleza. Testar o som, tá? Olá, eu me chamo Kathleen Dias. Ok. Eu me chamo Gabriela Dias. Primeiramente, gostaríamos de agradecer a oportunidade por estar participando do CMEAD 2024 e estar podendo apresentar a nossa análise, feita juntamente por mim, pela Gabriela Dias e pela outra autora e também nossa orientadora, Franciele Molon. Então, assim, vamos iniciar a nossa apresentação.
O nosso tema seria abordagens da saúde mental no trabalho, uma análise comparativa entre gestores e colaboradores em diferentes organizações. Seguindo assim a nossa introdução, tá? Ela visa compreender nosso problema de pesquisa. Qual seria o nosso problema de pesquisa? É entender como as relações do trabalho afetam a saúde mental dos gestores e colaboradores. Seguindo o nosso objetivo geral, que visa em analisar como o ambiente de trabalho afeta a saúde mental dos gestores e colaboradores. Seguindo nossos objetivos específicos, tá? O que seriam eles? Seria analisar os elementos que impactam a saúde mental no ambiente de trabalho, investigar o suporte fornecido pela empresa para a promoção de saúde mental no trabalho, se eles ofertam palestras, se eles buscam saber mais desse assunto dentro do ambiente de trabalho. Outro ponto seria analisar as barreiras que impedem os trabalhadores de compartilharem as questões relacionadas à saúde mental. Se é por medo, se é por falta de apoio, tudo isso a gente vai conseguir responder para vocês nos slides seguintes. Frente à nossa metodologia, tá? A nossa análise foi feita por um método qualitativo, tá? Foi uma pesquisa qualitativa descritiva, porque ela visa compreender e entender de forma natural as visões de gestores e colaboradores sobre a saúde mental dentro do ambiente de trabalho. Seguindo a nossa metodologia, nós primeiramente selecionamos 14 pessoas da cidade de Pelotas, sendo elas 7 colaboradores e 7 gestores, tá? Frente a isso, nós realizamos um questionário, tá? Pelo Google Forms. Quando finalizamos o questionário, enviamos ele pelo WhatsApp, tá? Para todos os participantes. E assim conseguimos fazer as nossas análises. Dando sequência, então, vou falar um pouco sobre os resultados que nós obtivemos. Só ressaltando que nós escolhemos, no caso, 7 empresas, um colaborador e um gestor de cada, que no total da nossa pesquisa foram 14 pessoas. Então, a gente vai falar um pouco sobre quais são os fatores que contribuem para o afeto à saúde mental dos gestores e colaboradores. Os gestores, 57% deles relataram que o excesso de demanda e carga horária é um dos principais fatores que impactam na saúde mental. A questão de ter um horário para chegar e não ter um horário para sair, ou muitas vezes ter demandas fora do expediente de trabalho. Já os colaboradores relataram que o relacionamento com o cliente e a pressão por metas são um dos principais fatores que contribuem para o impacto na saúde mental. Sendo assim, dando sequência, resultados. Né? Os colaboradores relataram que eles não têm um suporte adequado em relação aos problemas de saúde mental, enquanto os gestores não reconhecem esses desafios mentais no ambiente de trabalho. Apesar dos gestores terem relatado os fatores que impactam a saúde mental, eles não conseguem reconhecer que isso afeta no dia a dia, no trabalho, ou até mesmo na vida pessoal. Dando sequência, vamos falar então um pouquinho das barreiras de comunicação sobre o tema saúde mental. E então nós temos a falta de apoio na empresa. Através da pesquisa nós vimos que os colaboradores, principalmente, relataram que não têm um apoio, enquanto os gestores já deram uma opinião diferente, já falaram que a empresa fornece sim o devido apoio. Temos também uma necessidade de reconhecimento dos gestores, conforme a análise do slide anterior, eles têm uma dificuldade de reconhecer esse problema, e também a questão da hesitação de compartilhar questões relacionadas à saúde mental. Os colaboradores não se sentem à vontade, isso se inclui também os gestores, eles não têm um ambiente seguro para falar sobre, ou muitas vezes acham que vão estar misturando, né, um assunto pessoal no ambiente de trabalho, quanto muitas vezes essa questão flui justamente do ambiente de trabalho, o ambiente de trabalho que acaba gerando ou até mesmo ajudando na questão
dos problemas de saúde mental. Dando sequência, nós podemos concluir, então, que nas organizações cresce o número de pessoas que desenvolvem transtornos mentais, ou então que até mesmo já tem essa luta e que a empresa, a organização, ela só intensifica mais. No problema de pesquisa, nós vemos que as interações no ambiente de trabalho, que a rotina, ela interfere sim na saúde mental, e também podemos ver que a relevância das relações interpessoais também entra nesse quesito, ou a convivência interna entre os colaboradores, os gestores, a falta de um ambiente seguro para falar sobre os problemas também foi bem notório na nossa análise. Concluindo, então, nós trazemos aqui as referências bibliográficas que nós utilizamos para essa análise. E, por fim, o nosso muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada, meninas. Aqui representada pela professora Franciele. E agora, Fran, quer complementar, por favor? Oi, quero sim. TCC, ou deve ser TCC, trabalho de grupo? É um TCC, e de novo, é um TCC de um tecnólogo, né, de processos gerenciais, então são 2 anos. Eu tenho feito um investimento, digamos assim, né, nos cursos por aqui, e tenho estimulado que os alunos de graduação também compartilhem o que eles andam encontrando. E os alunos do processo gerenciais estão topando mais do que os alunos da administração, que é curioso e possivelmente abra aí uma agenda de pesquisa, inclusive, né? Porque normalmente o perfil de aluno de tecnólogo é muito diferente do que de curso de bacharelado, né? Mas, enfim, essa é uma outra discussão. Então, no processo gerenciais aqui da Universidade Federal de Pelotas, eles podem fazer o trabalho em dupla, e elas fizeram, ainda é mais desafiador nesse sentido, assim, né, de conseguir escrever juntas e tal, e achar uma temática que seja relevante para as duas, e como a gente pesquisa aquilo que nos inquieta, elas foram por esse lado, né, percebendo que na cidade aqui tem uma vocação muito forte para serviços, e uma vocação muito fraca para cuidar, digamos assim, né, desses indivíduos que atuam, que trabalham no comércio, efetivamente, que pegam 8 da manhã e que saem 7 da noite, que ficam todo o tempo em pé e que aturam uma série de fatores aí que podem ser estressantes nesse sentido, podem ainda, né, potencializar os diferentes elementos relacionados à saúde mental. E elas vieram com essa ideia por experiências negativas vivenciadas, então elas vieram com um problema delas empírico, né, e trazendo muito essa discussão assim, porque o gestor ou a gestora não percebe, não sente, e eu disse, não é bem isso, né, não é que não perceba ou não sinta, mas tem que fazer uma certa intermediação nesse caso, né, e aí elas investigaram nesse sentido. É um artigo que a gente sabe que tem algumas, ou, né, fragilidades, assim, né, tem alguns ou vários pontos que podem ser melhorados, mas que eu já fico feliz de poder trazê-las, né, elas, em função do trabalho, pelo horário e por trabalharem no comércio, não podem estar aqui, então estou eu representando. Né? Mas mesmo assim elas fizeram questão de fazer o vídeo juntas, então retomaram alguns pontos, e nesse retomar também foi interessante em termos de aprendizagem, porque elas perceberam que poderiam ter feito outras coisas, assim, nesse sentido, então eu já, nesse ponto, assim, já é gratificante, mas em termos do artigo em si, eu acho que tem elementos importantes ali, né, que também tangenciam as questões socioemocionais, não necessariamente competências, mas questões socioemocionais, que são representativas. E se a gente olhar para o artigo da Paula, assim, e nas estruturas que a gente tem dentro dessas organizações especificamente que foram investigadas, o RH, ele é ainda departamento pessoal, então não tem nada de BP, não tem nada, é uma
quando esse RH operacional ainda não é terceirizado, digamos assim, não fazem parte dessa empresa. Então, a gente conseguiu investigar um pouco mais, elas têm outros elementos, assim, da onde são esses indivíduos, e elas queriam muito 2 pessoas de uma mesma empresa, né? Então, um colaborador e um gestor para olhar essas especificidades. Então, a gente tem alguns elementos de contextualização dos diferentes casos que foram ali encontrados. Elas mandaram para 20 pessoas, então 20 empresas diferentes, mas tiveram retorno de 14, e eu disse que isso já era um resultado, então também dá para problematizar nesse sentido. Enfim, né, apesar das fragilidades, eu enxergo com muitas potencialidades e ganhos em diferentes níveis aí essa nossa participação no evento. Ótimo. Obrigada, Fran. Gente, espera lá que sumiu um trem aqui. Pronto, achei de novo, está difícil aqui. Pessoa, a idade não contribui. Espera lá. Não, e no celular, gente, está difícil, mas vamos lá. Ok. Fran, obrigada. Eu tenho também algumas questões, mas eu vou tentar seguir a ordem, as minhas anotações, para eu não me delongar muito e a gente ter a oportunidade, efetivamente, né, desse diálogo. Bom, todos os artigos já foram aprovados, tá? Os pareceres estão lá e tudo mais, né? Então, eu gostaria, assim, a Fran já me conhece, das que estão aqui, eu acho que é só, né, dos autores aqui, já me conhece um pouco mais de perto. A ideia aqui, portanto, é contribuir, é tentar trazer, colocar o texto mais pedagógico, mais claro em alguns sentidos, e também algumas questões conceituais e outras coisas que, à medida que eu fui lendo os artigos de vocês, foi me reportando a outras coisas. Então, ajustem, né, o ouvido para isso, tá bom? Então, não é outra avaliação, são questões para a gente refletir, pensando já numa publicação, né, em publicações mais permanentes, leia-se em periódicos. Bom, então vamos lá. O primeiro texto, que fala das competências socioemocionais na transformação digital, Priscila e Glauco, né, aqui representando toda a equipe. O texto é uma revisão de literatura, farei uma provocação ao final sobre isso. Eu acho que existem algumas questões no texto que você, pensando, né, nessa publicação futura, que precisa olhar, fazer uma revisão ortogramatical, uma normalização. Eu sei que é um corre-corre, né, gente? A gente está por aqui de trabalho, ainda inventa de mandar artigo para congresso, porque tem que, né? Tem que. Então, mas algumas questões ali tá pegando. Então, depois vocês fazem isso, porque isso é uma questão de só menos importância, é forma. Eu gosto vamos para o conteúdo. Na introdução ao trabalho de vocês, gente, particularmente, eu acredito que o problematização não está clara. Que problema vocês estão tentando, problema de pesquisa e não um problema operacional, vamos dizer assim, que vocês estão tentando resolver aqui, né? Isso não fica claro no decorrer da introdução. E aqui é o grande lugar, é o lugar de se fazer isso. Então, deixar mais explícita essa problematização, é isso, gente, essa problematização, a questão da transformação digital, e fazer uma conexão mais explícita com as competências socioemocionais. Inclusive, a gente teve um evento recente, né? A pandemia, que vocês citam aqui logo no início e tudo, mas que traz outros agravantes, porque trabalho remoto, trabalho à distância, trabalho com muita tecnologia embutida, trabalho no material, essas coisas. Isso já estava, mas a pandemia, eu acho que ela merece um destaque aqui, porque ela imprimiu um outro ritmo, ainda mais no nosso país, né? Onde a gente tem uma exclusão social imensa e uma exclusão digital que está acoplada a isso aí. Então, pensar nisso, tá? A pergunta de pesquisa, vocês começam assim, quais são, né, deixa eu achar ela aqui. Só um minutinho. Né? Vocês colocam assim, quais são, fazer uma revisão a fim de identificar quais as contribuições das competências
emocionais são mais relevantes no ambiente digital? Essa pergunta ela pode melhorar, porque ela está muito vaga. Relevantes em que ambiente digital? De que efetivamente vocês estão falando? É dentro da organização? É em certos setores que interessam ou não? Então, tem que deixar isso mais claro, né? Talvez, inclusive, como é uma revisão de literatura, colocar assim, olha, segundo a literatura, quais são as contribuições ou as relações disso com aquilo. Porque uma coisa relacional está relacionada à outra, né? Então, eu acho que passa por aí. Notei também um certo descompasso no referencial teórico de vocês. Vocês gastam muito mais tempo com a transformação digital, que é um aspecto mais, vamos dizer assim, é um contexto do que para falar efetivamente de competência socioemocional. Talvez fosse necessário, talvez não, é necessário, porque da forma como vocês apresentaram os dados, é totalmente necessário vocês fazerem essa parte das competências socioemocionais um pouco mais, como que eu diria, não é mais lenta, não, mas mostrar a evolução, como é que eu saio de competência, e tem 2 parágrafos a mais, gente. Como que eu saio dos conceitos de competência e vou afunilar na competência socioemocional? Por que é necessário isso? No meu modelo de tese, por exemplo, eu chamo isso de componente pessoal, comportamental, que se dá nessa coisa das relações com o outro, no contexto do coletivo e tudo, e também no pessoal, né? A pessoa consigo mesma. Então, essa transição, esse afunilamento, ele é necessário. Basta vocês olharem como vocês apresentaram os dados dos artigos que vocês trouxeram. Vocês vão falando de várias competências e afunilam ali. Então, eu acho que quando eu falo de dados, no caso de vocês, são os artigos que vocês apresentaram, né? Acho importante, na metodologia, vocês esclarecerem que termos foram utilizados, quais os descritores que vocês utilizaram. Vocês falam, olha, utilizamos... Espera aí que está tocando o telefone aqui, eu não sei fazer isso, gente. Dani, também aqui esse trem de call center no meio. Ódio que eu tenho. Ai, gente, despertou um ódio no meu coração aqui agora. Se escutar uns pipi aí, vai tocar até morrer por mim. Então, é importante colocar quais são os descritores, né? Ainda mais que vocês tiveram uma coleta, né, com textos de periódicos internacionais, não é isso? Tem que colocar os escritores, português, inglês, como é que vocês traduziram isso. E também é muito importante vocês falarem para a gente quais que foram os critérios de análise, tanto dos textos, eu digo assim, da forma, quando foi publicado, em que periódico, não sei o quê, mas também com relação aos conteúdos. Que critérios, né? Quais são vamos dizer assim, as categorias de análise que a literatura já mostraram para você e as outras, né, que eventualmente tenham surgido. Isso é muito importante, principalmente em revisão bibliográfica e ainda mais, né, numa perspectiva de poder falar de um ensaio teórico, que eu acho que vocês têm condição de caminhar para isso. Quando que foi a coleta? Muito importante. Tem um item aqui no finalzinho dos procedimentos metodológicos. Vocês falam assim, no último parágrafo. Os artigos selecionados de modo a enquadrá-los junto às categorias de análise preconizadas pelos autores. Talvez, talvez seja importante esclarecer aqui, se é que aconteceu, mas eu acho que sim, porque como não está claro, a gente fica na dúvida, né? Se essas categorias, então, foram definidas a priori, quais são, já falei, e se a questão de ficar abertos, né, de estarem abertos ao surgimento de outras, né? Acho que isso é importante. E aí vocês trazem aqui informações importantes sobre os textos, como que as pesquisas foram feitas, né, as unidades de análise que foram abordadas, as unidades de observação e análise estão aqui. Vocês chamam aqui na tabela 2 de contexto ou perfil investigado. Outra coisa, vocês utilizam tabela e tudo aqui,
a AP e a BNT, isso aqui é um quadro, porque não tem dados numéricos. Então, mas depois vocês padronizam, você forma também, não vou entrar nesse trem, não. E aí vocês veem, né, no cenário, no quadro, na tabela 4, o cenário de transformação, vocês pulam da 2 para 4, mas depois também tá bom. No cenário de transformação digital, quais são as soft skills e tudo. Então, e os autores que sustentam. Tem algumas linhas desse quadro que eu acho que elas poderiam ser quebradas, porque elas dizem de coisas diferentes. Visão, vou começar só pela primeira. Visão empreendedora é diferente de criatividade, que é diferente de pensamento crítico, que é muito diferente de colaboração. Responsabilidade social, vocês colocaram aqui numa mesma linha, vamos dizer assim, num mesmo balaio, coisas absolutamente diferentes. Então, acho que um refinamento, né, ainda mais que você já tem os dados, né, Priscila, é importantíssimo aí. E no final, então, são basicamente isso. Mas no final, eu entendo que a gente chega cansado, né? Vou repetir isso hoje aqui de novo, daqui a pouco. Mas aqui é o lugar de vocês se colocarem. É o lugar de colocar quais são as contribuições para acadêmicas que vocês perceberam conceituais. É o lugar de vocês colocarem aqui as perspectivas de pesquisa que essa bibliografia chama atenção, né? E tudo mais. Tem uma questão também de formato aqui, que eu anotei aqui nas conclusões. Segundo parágrafo, diferentes autores analisados defendem que a TID, gente, eu sou meio cartesiana nesse sentido. Os autores não foram analisados, né, não teve terapia, não teve analista, os trabalhos, os artigos, as pesquisas, né, que estão nos artigos, né? E eu acho que essa conclusão ela pode melhorar e muito seguindo aquela linha. Repetir o objetivo geral, colocar os nortes teóricos, colocar brevemente 2 linhas a metodologia utilizada, pensar nos objetivos específicos, responder a cada um, porque isso está aqui. Responder a cada um, chegar no objetivo geral, colocar as limitações da pesquisa, contribuições teóricas, acadêmicas, perspectivas e uma agenda. Né? Tem que ter uma agenda. Se eu quiser citar, mas não tem uma agenda, não, lembrei daquele texto. Mas não dá para pôr na minha justificativa, porque eles não recomendam ao final. Texto acadêmico, no meu entendimento, ele tem que fechar o que você se propôs e, no final, abrir para os outros incômodos, as outras perspectivas que vocês tiveram ao analisar esses textos ou os dados, né, no caso. E aí eu fiquei me perguntando, com todo respeito, ao final da minha leitura, né? E daí? E agora, José? Né? O que a gente faz com essas informações e tudo e tal? Minha sugestão é que, para uma publicação mais permanente, futura, vocês pensem vamos dizer assim, em outro grande finale, que seria um ensaio propositivo. Vocês fizeram uma revisão de literatura, vocês trouxeram uma série de autores, vocês têm uma série de elementos, então um ensaio ele fecha com grandes categorias analíticas ou com um modelo de pesquisa. Então, eu acho que essa proposição, que vocês, né, Priscila, deve ter isso lá, né, explícito ou não na dissertação, mas essa proposição ela é muito rica, porque aqui no ensaio teórico vocês podem propor 1000 coisas, inclusive o que a Priscila fez na dissertação dela. Quando eu fiz meu doutorado, gente, não era obrigatório, hoje no meu programa, fazer um ensaio teórico. Mas eu fiz. E enviei ele para um periódico em 2005. Em um mês, eu recebi o feedback e ele foi aprovado. Ele foi publicado em 2008. A minha tese já tinha sido defendida em 2007, e a minha tese era um item da minha proposição de agenda de pesquisa, dentro de um viés metodológico que eu tinha colocado lá.
pena, né, que o trem temporalmente não casou, mas uma agenda de pesquisa que até hoje me incomoda, vamos dizer assim, né? Então, pensar nesse ensaio, né, de caminhar para o ensaio propositivo, pensar também que seria muito interessante vocês ampliarem essa pesquisa para os periódicos nacionais. Porque quando a gente pensa em termos de competência socioemocional, isso tem dá uma ancorada em questões culturais. Então, quando a gente pega uma bibliografia lá de fora, quer dizer, está adequado aos lugares, aos países, às sociedades em que foram, né, em que os dados foram coletados e tudo mais, bem como também a transformação digital. Nós temos países que estão extremamente avançados com isso, onde a exclusão digital ocorre de uma maneira mínima, totalmente diferente do nosso país. Então, eu acho que seria muito produtivo, Priscila e Glauco, ter aqui os elementos da literatura estrangeira, os elementos da literatura nacional e falar assim, olha, nisso aqui nós estamos conseguindo acompanhar. Agora, tem uma série de coisas que vão estar aqui que muito provavelmente nós não vamos estar acompanhando. Isso sinaliza para uma necessidade tanto de pesquisa, quanto também de dar um retorno para as organizações que, eventualmente, vocês tenham, né, adentrado para fazer a pesquisa de campo, e falar assim, olha, a literatura indica que existem outros nortes, outros caminhos, e a gente ainda nem está pensando nisso, mas é necessário que vocês, pragmaticamente, comecem a pensar, porque esses problemas eles vão vir à tona. Talvez com uma outra fachada, por causa da nossa cultura nacional, por causa do nível de inserção digital que a gente tem, tal. Mas vão acontecer. Eu acho que esse norte para as organizações é fundamental. Né? Principalmente que elas abriram as portas gentilmente para fazer a pesquisa, o que é muito difícil. Né? Olha aí, o trabalho da Paula conseguiu identificar X, nem metade abriu a porta, ao fim e ao cabo. Então, olha que privilégio. Então, acho que é um retorno importantíssimo. Precisa estar na dissertação? Precisa estar detalhado aqui? Não, mas no relatório gerencial, numa reunião que vocês forem apresentar, dar esse retorno, né? Como reza a 510 de 2016, quando for dar esse retorno, é importante isso. Então, comparar com a literatura nacional abre uma outra, né, um outro flanco aqui de trabalho. E, por fim, isso está nos seus slides, e também o Glauco falou, sobre como que se estendeu a pesquisa para outras áreas funcionais para além, né, do RH. Naturalmente, porque o RH ele não é privilégio de um setor, uma área, uma diretoria de RH. O RH está em tudo. Né? No meu livro eu falo isso. Quem gerencia RH? Todo mundo. O RH está ali numa assessoria tentando, pelo amor de Deus, sair do sufoco e ajudar o povo, dar alguns expedientes, alguns instrumentos para as pessoas. Mas quem gerencia RH é todo mundo que está na organização. É o gestor da equipe, é o líder da equipe, já vou fazer uma provocação à Paula, é o líder da equipe que pode não ser o gestor, formalmente, e tal. Então, seria importante pensar, mais uma vez, de um modelo, apresentar um modelo mais amplo e, dentro dele, as competências socioemocionais, porque vocês já colocam algumas coisas aqui e afunilam na apresentação de dados. Por que isso não está no referencial? Isso cerceia a capacidade do artigo, a capacidade analítica, não a capacidade de vocês, que é o que eu estou, né, incentivando. Ok? Então, reflita um pouquinho sobre isso, eu vou tentar ser rápida e vou falar agora, e depois a gente retoma, tá? Vou falar agora do trabalho da Paula e do André Fischer. Particularmente, Paulo, o início do seu artigo, ele já me deixou um pouco curiosa e também preocupada, né, nessa sessão de moderação, porque você fala assim, o ágil está presente. Eu olhei aqui e falei, como assim? E nos seus slides, a senhorita, né, na sua apresentação, no seu vídeo, você já coloca assim, o conceito ágil. Muda tudo. Muda tudo. Na hora que você escreve o ágil, a primeira anotação que eu fiz quando eu estava lendo seu resumo,
foi a seguinte: do que você está falando? Como que começa um resumo assim? E aí, na hora que você faz a sua apresentação, é diferente. Você percebeu como você fala? Olha, o conceito nas organizações, no RH. Olha o caminho que você percorre, que não está claro aqui, né? Então, eu notei isso aquele resumo que a gente, né, faz loucamente. No final de tudo, você fala, não, tem que apresentar um resumo. Quem nunca fez trabalho de SEMEAD, na hora H, se deixar para a última hora, se embola ali naquele trem daquele resumo. Jesus, Maria e José. Bom, a metodologia também no resumo está bem vaga, do jeito que está ali, você fala muito amplamente. Então, você tem que salpicar ali umas coisas, quando vocês forem fazer o resumo novamente, salpicar umas coisas pragmáticas ali, como é que foi a coleta, como é que foi a análise e tal. Se bem que tem umas coisas também que vocês vão esclarecer lá na frente, que eu vou apontar para poder ficar redondinho. A relação, agora vamos partir per si. A relação entre business partner e RH ágil fica parecendo ao longo, né, desse início, e você coloca isso na sua fala também, que vocês pensam, né, que a princípio que o RH ágil ele ia o quê? Tomar o lugar de, como se fossem coisas incompatíveis ou paradoxais até, o que os seus dados mostram que não é. Então, os seus dados trazem empiricamente uma outra questão, que eu acho que você tem que explorar mais, né? A mais num país, né, insano como o nosso, que tem que ter tudo, né? Na organização tem que ter isso, tem que ter aquilo. Se não tiver nomes de impacto, você não está fazendo direito. Então, pensar nisso, porque esse movimento que vocês viram nas 3 empresas, isso é importantíssimo, isso nos chama atenção para... eu ia usar a palavra assim, para diversidade gerencial, uma diversidade nesse tom nas várias possibilidades, né? E como que aqui no Brasil a gente tem essas coisas. Acho importante. Já falei comparar empresas como... vocabulário. Líder é uma coisa, gestor é outra. Inclusive, na minha disciplina aqui de gerência e gerentes, né, Ju? Na disciplina aqui que a gente leciona no doutorado, no mestrado, na graduação e tudo mais, a gente tem uma aula só para mostrar isso. Né? Que são coisas diferentes. A gente gostaria muito que fosse igual, né? A gente gostaria muito que a gente, dentro das organizações, olhasse para cima, hierarquicamente falando, né, dos postos de trabalho, dos cargos imbuídos formalmente de poder, e a gente visse pessoas que nos inspiram. Totalmente, isso eu queria muito, porque é muito triste, gente. Contar um trem para vocês, já passei por isso. É muito triste, né? Pelo menos a minha trajetória, se eu olhar para cima e falar assim, ai, que vergonha, gente. Não é possível que essa pessoa manda em mim? Não é possível que essa pessoa formalmente tem que mandar em mim? Não é possível, gente. Esse monta de cabeça para baixo. Perceberam? E você chamam no seu artigo, e eu acho que isso é muito comum nas organizações, a liderança é a gestão, a gerência. Porque se a gerência for a liderança, mas eu entendo esse uso de vocabulários nas organizações, que é justamente para legitimar uma série de coisas que podem ou não estar lá dentro. Sempre desconfio quando isso está muito formal. Rapidão agora, alguns pontos no texto. Algumas frases na introdução estão picadas, vocês vão jogando ali, inclusive, assim, final de frase, que eu acrescento uma frase, né? Aí eu acrescento uma outra. Então, eu acho que as conexões podem ficar mais bem trabalhadas, ou melhor trabalhadas? Não sei, se eu estivesse escrevendo, eu ia procurar, mas não estou falando, mas está gravado, né, gente? Meu Deus. Mas é isso. Problema de pesquisa, ele tem que ficar mais claro, porque, né? GRH, qual a importância do RH, como que evolui essas coisas, como que o RH ágil se coloca conceitualmente, as experiências lá fora, como que está, né? Como que isso pode estar acontecendo no nosso país e tal, e, portanto, aí você chega na sua pergunta norteadora.
que, aliás, não está aqui, né? Não tem a grande pergunta, mas vocês apresentam objetivos. E eu acho que esses objetivos vocês têm que chegar num consenso. Tem que padronizar esse trem. Vou dar um exemplo, só na introdução. Final do primeiro parágrafo. Neste contexto, se faz necessário perguntar sobre os impactos desse movimento para a operação da área de RH, seu modelo operacional e a atuação dos profissionais especializados. Neste sentido, nos parece que vocês estão focando só no RH. Quando a gente chega no quarto parágrafo da introdução ainda, você começa assim, diante desse cenário, a pesquisa que deu origem a esse artigo investigou as mudanças que acontecem no modelo operacional e na atuação dos profissionais de RH em organizações que utilizam metodologias ágeis. Já mudou. Aqui está mais amplo e tem um elemento lá de trás que não está aqui. Percebeu? Então, volta nos dados, vê assim, olha, o que efetivamente a gente apresentou, é o que você tem que colar na frente. Ah, mas eu fiz mais coisa, mas não está aqui. Prometeu pão, você tem que entregar pão. Ok? Quadro 1, já da revisão de literatura, Deixa eu ver aqui, deixa eu achar o quadro 1 aqui, minha gente. Pronto. Muito interessante esse quadro 1. Acho que vocês podem e devem desenvolver isso melhor. Talvez colocar mais uma coluna com o apoio da literatura. O que tem apoio, o que não tem. E se a gente tivesse, né, algumas informações de uma literatura, né, mais literatura brasileira, talvez a gente conseguisse falar assim, olha, lá fora, aqui dentro. Uma coisa a se pensar. Na sua metodologia, vocês falam que triangularam dados, eu acho que isso tem que estar em destaque, e isso também tem que estar em destaque no futuro resumo, porque triangulação é uma coisa muito bacana. Triangulação de dados, triangulação de métodos, triangulação de pesquisadores, triangulação teórica. Collins e Hussey apresentam para nós, lá na página 80, 81, 82 daquele livro, esses 4 tipos de triangulação. E aí, eu fiquei particularmente em dúvida se a sua triangulação era de dados, ou só de dados. Eu acho que aqui a gente tem uma triangulação também intramétodo, intrametodológica, porque vocês fizeram uma abordagem quali e coletaram dados de várias naturezas, inclusive que tem que estar mais claro aqui. Porque eu não consigo replicar essa pesquisa, Paulo. Metodologia é para explicar os caminhos. Eu tenho que acabar de ler a sua metodologia e falar assim, eu consigo fazer isso aqui em Belo vou fazer uma pesquisa desse negócio que é muito legal. Preciso saber, porque mineiro é mais conservador, preciso saber se é isso aqui mesmo que está acontecendo aqui nas Minas Gerais. Então, é importante descrever detalhadamente como que foi essa coleta de dados. A minha sugestão, monta um quadro comparativo, já vi que você é boa de quadro, monta um quadro comparativo, né? Caso 1, caso 2, caso 3, e mostra para a gente, olha, entrevista, foram feitas tantas aqui, entrevista com gestores, né? Entrevistas com não gestores da área de RH, de outra área, dados secundários, o que você coletou ali? Foi site, quem você coletou dado no site? Quem você coletou dado com o material que eles disponibilizaram para vocês? Tem que estar claro. Eu tenho que saber de onde vem aquela informação, aquele dado. Vocês falam de categorias de análise, mas não falam se permaneceram abertas a outras categorias que surgiram. Isso também é importante. Tarará. Olha, o tanto que é importante esse negócio. O caso 1, lá na frente, na apresentação de dados, você fala que eles tiveram uma expansão entre 2020 e 2021. Falei, em plena pandemia, gente. Isso tem que dar um destaque para isso. Como é que expande? Mas é uma empresa de tecnologia, de não sei o que lazinho. Tem que estar lá, explícito. Porque isso tem influência nos seus dados.
né? Num dado momento histórico, a gente teve que mudar significativamente, né? Muitas organizações mudaram significativamente a forma como se operava. Então, de repente, isso foi o quê? Um super chute, vamos dizer assim, um super impulso para começar a migrar. Por quê? Porque eu precisava de algumas formas de operar que o RH ágil é que vai me proporcionar, e não o business partner. Muito menos o tradicional que está lá atrás. Entendeu? Então, tem que pensar nisso. Outra coisa, como é que você compara estruturas de RH diferentes? Porque tem algumas comparações aqui, que me perdoa, mas esse é meu papel aqui, viu, Paulo? Tem algumas comparações aqui, parece que é focinho de porco com tomada. Parece parecido, mas não é. Então, mais uma vez, importantíssimo esclarecer essas estruturas detalhadamente, falar, olha, eu estou comparando isso com isso. Está diferente. Olha como é que o business partner implica, impõe uma outra rotina, impõe outras necessidades, impõe uma outra operação. Quer seja substituindo, quer seja correndo em paralelo. Ok? E achei muito interessante, acho que vocês poderiam, inclusive, pensar em fazer casos de ensino. Você tem informações preciosas que a gente bate o olho e fala, nossa, isso aqui dava para eu trabalhar se eu tivesse alguns outros detalhinhos no formato de caso de ensino. Está lindo. Eu poderia trabalhar isso em sala de aula de graduação e ouso dizer da pós, tanto estrito quanto lato sensu. Por quê? Porque você tem informações muito bacanas. Imagino que aqui, já que é um recorte, não é mesmo? E no final, né, eu entendo o cansaço, entendo tudo, mas uma agenda de pesquisa para a gente poder citar, Paulo, senão não consigo, amiga. Combinado? Ai, meu Deus, eu tento, professora Juliana, eu tento ser uma pessoa. Então, eu estou tentando ser uma pessoa melhor, gente. Estou tentando ser uma pessoa melhor. Mas não uma pessoa consigo. funcional, que fala, faz aqui, vai ali, Obrigada, escreve aqui, tira professora. ali, necessário. Pois Não, é, mas olha o tempo. Fran, me feedbacks perdoa, porque preciosos. Obrigada. eu vou tentar correr aqui, gente. Mas o bom é que dessa vez eles não estão fechando a sala, aí caía todo mundo, a gente dava tempo nem de despedir das pessoas, fazer o print, que nós vamos fazer um print, né? Claro. Sair dessa sala sem fazer um print. Como é que eu vou fazer meu post de tudo no final? Você está com um post lindo. 3 mesas maravilhosas, porque eu participei da Sapiens e moderei essa segunda que eu modero, além da Sapiens. Ontem teve uma coisa muito importante para a gente aqui do Núcleo também, que tem que estar lá no meu post, que não basta participar, se for premiado, melhor ainda. Se for indicado, já está lindo, gente. Indicado, a gente já causa alvoroço neste núcleo de pesquisa que eu coordeno. Então, vocês têm noção. Thaís vai hoje lá. Thaís já hoje vai... Horário de almoço. Vai almoçar? Não. Vai fofocar, tirar foto, fazer prints, rir e debochar, obviamente, dos percalços, porque esse artigo tem uma história. Mas vamos lá, Fran. Primeiro, o título... Espera aí que eu já vou pegar o seu artigo aqui, que eu estou na multimídia, gente. Difícil demais minha vida nesse computador aqui de casa. Não sei o que ocorre, que o bicho trava, é lerdo, sei lá. O título já me chamou a atenção porque vocês falam de abordagens à saúde mental no trabalho. E eu acho que vocês não fizeram esse abordagens não está ali. Na hora que eu li, sabe, eu achei até que vocês iam mais para aquele esquema das clínicas do trabalho, sabe como? Vendassol e Sobol. E não passou por aí. Então, talvez trocar essa palavra, você me perdoa, eu não consegui pensar em outra, ou gestão da saúde mental no trabalho, fica mais próximo do que vocês... porque dentro da gestão você pode ter várias abordagens, né? Então, mais próximo do que vocês fizeram. Lá no resumo, a introdução, tem alguma coisa na primeira frase que eu anotei aqui que está meio estranho, na frase final, mas eu não estou conseguindo abrir o trem aqui, gente, o que eu posso fazer? Depois eu vou gravar um áudio e te mando. O que é isso aqui? Pelo amor de Deus, Fran. A senhorita
ou senhora, não sei. A senhorita escrever no artigo que eu te conhece, colaboradores, você pode dar esse retorno lá para a empresa. Você pode, os colaboradores, porque esse é o vocabulário de lá. Eu vou ter que te interromper, Kelly. O vocabulário aqui são os trabalhadores. A ralé não pode escrever. Mas, porque tem gerente também aqui, né? Os trabalhadores com ou em ou não em cargos de gestão. Soqueiro. Mas essa foi uma grande dificuldade com as gurias ali. Tem que explicar para elas. Olha, não, já foi. Que o povo é estranho. Eles acham que colaboradores é uma palavra imbuída de outros significados para convencer as pessoas que elas colaboram. Mas isso a gente trabalha graduação e pós-graduação, né? Essa diferença, a questão da liderança, a questão de equipes e volta e meia são terminologias que, né? Enfim, mas por isso, pelo menos aqui, agora eu vou falar do meu lugar, super do meu lugar de fala. Aqui, a mesma disciplina, entre aspas, lógico que os níveis de exigência, de reflexão e tudo são diferentes, mas a mesma disciplina que eu dou num doutorado, num mestrado, vai para a graduação. Mesma literatura. Não, e antes eu falei dos alunos, antes eu só falei dos alunos, né, tecnólogos e a comparação de tecnólogos e bacharelado, mas tá bem difícil aqui incentivar os alunos da pós-graduação a participarem de eventos. Então, é uma outra coisa importante. Você tem que pôr a mão para o céu que você ainda tem, porque no país inteiro essa procura caiu. Nós estamos à curva. Onde que nós estamos? Na curva. Daqui a pouco, de novo, gente, é assim que funciona. Então, pensar nisso. Na fundamentação teórica, na última frase também, tem algo que a gente precisa rever. Gente, eu tinha que conseguir abrir isso aqui, porque o artigo completo aqui não vem com resumo. E nos seus resultados, vocês colocam assim, os gerentes acham que é adequado. Depois vocês falam que acham que não é. Tem que chegar num consenso desses três aqui, tá? Bom, me lembrei muito do livro do Goulejat, Gestão como Doença Social. Acho que para uma leitura, um aprofundamento, acho que valeria a pena colocar isso aqui, porque, mais uma vez, a gente é lembrado que gerente tem um lugar privilegiado na cena organizacional, ele tem interesses a defender. Está adequado. Os outros acham que não, aí depois eles refletem. Imagina o que tem nas entrelinhas aí dos dados, né? Na metodologia, eu acho que tem que ficar mais claro como que foi essa análise de dados, né? Eu anotei uma coisa aqui do texto, que tem a ver com aquele negócio do resumo que eu te falei, dos objetivos. O primeiro objetivo do texto fala das relações de poder, impacto das relações de poder na saúde mental. Depois vocês falam das relações de trabalho na saúde mental. Depois vocês falam do trabalho na saúde mental. Depois vocês falam das relações interpessoais no ambiente de trabalho. Soqueiro. Volta, vê o que vocês fizeram de fato e para o texto, a mesma questão que eu falei com a princípio, o texto ficar consistente, para ninguém pegar vocês nesse negócio, tá? Apresentação e análise de dados, acho que seria importante caracterizar um pouco as empresas, mais ou menos de que são, de que não são, se é indústria, pelo menos o setor é indústria, é serviço, o que é, que são coisas diferentes, bem como também dos respondentes. Isso, porque está meio confuso lá. Vocês começam apresentando de trem, aí volta no perfil, está meio confuso. Estabelece uma ordem ali. E esclarecer se as categorias são a priori e ou a posteriori, que foi uma questão comum aqui aos artigos. Vocês entrevistam, ao fim e ao cabo, né, vocês passaram um questionário qualitativo, tem informações ali que parece que tinha algumas coisas deles assinalarem sim ou não. Ou uma escala Likert, isso tem que estar claro lá na metodologia, né? E também apresentar isso em percentuais para 14 pessoas, para 2 grupos de 7, né? Eu acho que podemos melhorar nisso aí.
E aí, uma coisa que acontece, né? É raro, mas acontece muito, é a gente chegar mais uma vez no final do artigo, em um artigo, né? Esses artigos ricos como estão, a gente chegar ao final deles com considerações finais mais que repetem o que está lá atrás. Né, então fica repetitiva. Tem algumas coisas que vocês já concluem aqui, inclusive, que não tem lastro nos dados que vocês apresentaram. Hello! Ó, tem que alinhar. E a dona Priscila olhou sorrateiramente assim, porque no dela também. Né? É assim que funciona, gente, a vida. Deixa eu ver se eu fiz essa anotação aqui nos outros. Paula, não precisa ficar serelepe, não, porque tem coisas nos seus dados também que você coloca, por exemplo, de competência, que não é algo do que está aqui, né? Sei que o seu orientador tem alguma história que tem uma proximidade com esse tema também e tudo mais, publicações e tudo, mas tem que estar pautado no dado. Porque concluir, mas tem. Aí coloca como sugestão de pesquisa futura, gente. Coloca lá como sugestão de pesquisa, mas fazer conclusões, né? A esse respeito, muito atrevimento, adoro, né? E agora, no penúltimo parágrafo, tem uma coisa aqui que eu vou precisar ler. Pois é, tem que fazer uma revisão aqui, Fran. Olha só, penúltimo parágrafo. Apesar do questionário não ser um conceito de saúde mental, não entendi nada. Desculpa, eu também já estava cansada. Na hora que eu li, eu falei, não compreendi, né? Apesar de o questionário, que eu tenho problema mental com português, com a nossa língua pátria. Não quer dizer que eu seja perfeito, mas na hora que eu vejo isso aqui, apesar de o questionário não ser um conceito de saúde mental, não é nem nunca foi. Não entendi. Depois você vê o que vocês quiseram dizer com isso aqui. Eu não sei se vocês quiserem falar. A gente não apresentou um conceito de saúde mental, assim, foi no imaginário dos respondentes, nesse sentido, mas tá ruim mesmo. Apesar de o questionário não ser explícito a respeito de um conceito, não trazer explicitamente um conceito de saúde mental, blá, 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 blá. Aí, ó, tá gravado, pronto, tá resolvido o problema. Gente, desculpa! Eu tentei ser, mas eu estou melhorando. Eu gostaria de escutar um pouco vocês. Vamos tentar fazer esse rebate assim. Sacanagem, né? A pessoa fala 45 minutos e vai falar assim, 1 minuto para cada uma. Eu tenho vergonha, mas é isso que sou. Vamos lá. Priscila. Eu achei que foi muito válido. Eu anotei aqui junto com o Glauco, né? Nós estamos compartilhando aqui as informações sobre tudo que foi mencionado. Sobre essa questão até do afunilamento que você falou, né? A gente já tinha percebido porque depois que a gente coloca e a gente olha e fala, meu Deus, quanta coisa que a gente poderia ter colocado ou deixar de colocar, né? Só depois que porque acho que quando a gente vai fazendo os trabalhos, eu sempre assim, igual no trabalho também, eu tenho TDAH, eu sou diagnosticada desde pequena, e aí eu vou fazendo as coisas, só depois que as pessoas revisam, que falam, Priscila, tem que melhorar isso. Acho que depois que o sangue esfria, a gente fala, meu Deus, olha quanta coisa que ficou. E eu achei muito válido tudo, porque são coisas outras que eu já tinha visto e outras que eu ainda não, que eu anotei que sim, eu vou melhorar, né? Essa questão da tabela e quadro, né? Eu percebi depois. Mas dependendo da normalização, vai ser um ou outro. Mas você tem que seguir o mesmo critério do início ao fim. Tem que ver para o periódico que vocês vão mandar qual que você tem que adotar. Agora, outra coisa, Priscila, ó, do jeito que você falou, eu devo ter TDAH também, porque isso acontece muito comigo. Então, eu acho que é com o pesquisador em si. Quando a gente volta, não estou questionando o seu diagnóstico, mas quando a gente volta no nosso texto, a gente sempre olha e fala assim, meu Deus, não acredito que fui eu que escrevi isso. Ou então você fala, meu Deus, eu não acredito que fui eu que escrevi isso, minha gente, não é? Sim, e foi muito bom, né? Eu anotei tudo, eu agradeço Kelly, a Juliana também, por todas as contribuições e obrigada. Imagina, estamos à disposição, juntem meus contatos, quem quiser tá lá naquele, tem aí sei lá onde, nas redes sociais, quem quiser, tá aí. Kelly Paiva,
passe.ufmg.br. Bom, se bem que eu nem sei se eu consigo ler de novo, porque eu escrevi com a minha letra péssima, mas vamos lá. Paula, Eu adorei, foi ótimo. As contribuições são sempre importantes, é difícil mesmo escrever pedaço, né, da pesquisa e tentar trazer em artigo, e enfim, às vezes a gente acha que conseguiu comunicar claramente e tem pontos ainda importantes, né, a serem ajustados. Obrigada, professora, obrigada. Acho que imagina, estamos à disposição, qualquer dúvida, continuamos aí. E, Fran, Eu não consegui, né, esperar tu terminar de falar, peço desculpas, inclusive, por isso. Mas, enfim, né, Kelly, tu é maravilhosa em diferentes níveis, né? Então, esse olhar, essas contribuições que se apresentam e que acrescentam ao próprio feedback que a gente já tem, né, dos avaliadores, eu acho que ajudam, qualificam. Eu estou com as gurias ao mesmo tempo aqui dando notícias em tempo real. Uma delas não conseguiu ver ainda, porque está em várias reuniões ao mesmo tempo, mas elas estavam ansiosas para saber como é que tinha sido, e aí eu disse, tem vários pontos que a gente, no que eu falei para vocês, né, tendo que fazer a apresentação de novo, voltando, a gente já tinha se dado conta que, ops, foi. Gente, enquanto orientadoras e orientadores, é relativamente bom quando você tem esse gostinho de falar assim, eu avisei, né? Por quê? Porque, primeiro, mostra que tem alguns alinhamentos que têm algumas preocupações que são preocupações mais amplas, preocupações acadêmicas, né? Não é uma picuinha, não é uma coisa da Kelly ou da Fran, da Paula, não, é real, né? Então, é muito importante. Apesar de que, quando alguém fala, eu te avisei, para mim, eu já tenho vontade de matar, porque na sequência vem a próxima palavra do ódio, que me desperta um ódio profundo, que é fica calma. Aí você tem vontade de voar com a unha de gel na jugular e rasgar, assim, deu sangue jorrando. Nossa, gente, isso está gravando. Ju, corta essa parte, pelo amor de Deus, edita. Não, por isso que eu estou estudando várias outras frentes, inclusive comunicação não violenta, tá? Olhar a observação, seguir aqueles passos assim. Você sabe que eu tô, mas eu tô num âmbito mais pessoal, assim, porque eu acho até a Ju já trabalhou comigo muito tempo, continua diretora do NECOP, diretora honorária do NECOP e tudo, recebe prêmio para a gente. Vai lá, sobe, pega os trem para a gente, para de graça, que eu não estou boa. E aí, estou ótima. E aí, assim, a gente tenta ter esse tipo de uma comunicação clara, assertiva, afetiva, mas tem umas coisas que a forma, às vezes o conteúdo é duro. Como é que você faz? Aí a forma pode ajudar, mas não resolve. Não, mas nesse caso, e aí eu falei várias vezes, e elas tinham liderança e colaboradores, tá? Líderes e colaboradores. Os líderes deu uma desconstrução já, os colaboradores não consegui. Uma coisa de cada vez. E justamente na pesquisa delas, assim, que fala sobre saúde mental, o que é o colaborar, né, nessa questão, enfim. Mas, Kelly, eu quero agradecer, foi realmente muito bom novamente, né, estar aqui, né, foi a nossa segunda sessão, então eu tive o privilégio de te ter na primeira sessão, e quando eu falei que seria tu para, né, mediar, elas ficaram super nervosas, porque elas leram já muitas coisas a teu respeito, assim, teoricamente, tá? Falando, assim, da questão da saúde, da preocupação, e aí elas disseram, ela vai achar horrível, porque se a gente já viu que tinha coisas horríveis, não, gente, não é assim que funciona. Aí eu falei assim, não, esse é o momento do aprendizado, acho muito ruim elas não poderem vivenciar esse momento, mas acredito que desperta nelas. Depois eu posso ver tudo no YouTube, tá? Depois a gente deixa tudo no YouTube. Então vou Viu, Kelly? Fica no YouTube. Mas aqui, então vou aproveitar que vai estar disponível, quero que eu ia perguntar para a Ju, como é que é mesmo que fica lá depois? Então, Gabriela e Kathleen, essa é para vocês, gatas, garotas, é o seguinte, trabalho muito bacana, um trabalho que pode se ampliar, eu achei massa, triste é quando a gente chega aqui e fica assim, do tipo, o que eu vou falar?
porque você não tem do que falar, né? Isso é muito ruim, muito lamentável. E não é o caso de nenhum dos artigos apresentados nessa sessão, graças ao bom pai e aos pareceristas, né? Que fizeram um ótimo trabalho de levar adiante, sugerir a aprovação de trabalhos que têm pega para discussão, que podem crescer, que podem se desdobrar em outras pesquisas. É muito triste quando a gente chega nessa situação. Depois, no particular, posso te contar algumas situações que eu já passei, tanto em SEMEAD quanto na associação vizinha, situações que você chega e fala assim, o que eu vou falar? Não dá para saída. Seus parágrafos estão parecendo jogos dos 7 erros, porque tem no mínimo 7 erros de português. Todos. Eu me lembro dessa sessão como se fosse hoje. Triste, viu, Gabriela e Kathleen? Então, vocês fiquem de boas, ó. Comentários construtivos, que é linha paz e amor, no sentido de contribuir, deixar o trabalho de vocês mais redondo, mais legal, mas quem bate o martelo aqui é a orientadora, a professora Franciele, ela que vai dizer o que vale a pena e o que não vale. Ok? Beijo para vocês. Muito obrigada novamente. Ela é maravilhosa. Então é isso, gente. Ó, que a gente tem que estimular. Se tem interesses acadêmicos, tem que estimular. Tem muito, que sim. Eu gosto dessas comparações. E se você me permite, tinha que ter um pedaço aqui no referencial ou uma sugestão na introdução desse local dos gerentes. Eles têm interesse a defender. Isso tem que estar lá, porque nas conclusões vocês falam isso. A percepção deles é claro que ele vai falar que é adequado, porque ele faz a gestão. Ele vai falar que é inadequado, que ele não se comporta bem. Ele vai dar um tiro no pé, só se for louco. Também tem, mas não é. Né? Mas muito bacana. Sugiro que vocês deem um retorno também para as organizações, né? Muito legal. Ai, gente! Mais alguma coisa? Ok? Gente, adorei. Fecho de ouro no SEMEAD, mais um ano. Quando às vezes eu fico pensando, não, gente, vai ser o último ano, não dá, estou cansada, estou velha, não dou conta mais disso. Aí eu me deparo com umas coisas assim, eu falo assim, ano que vem, né? Vamos ver se a professora Eliane, né, quiser contar ainda com a nossa contribuição tão bacana. É esse problema. Muito obrigada. Vamos para a foto, que se não registrou, não fez. Peraí, que eu tenho que todas com os rostinhos, os sorrisos. Vamos lá, plena. Olha a iluminação. E que você não é obrigada. Não sou. Vou dar um print. Tupetinho de rica. Pera lá, mulheres ricas. O tupete, porque se não for o tupete, nem vou. Ok. 1, 2, 3 e... Quem vai fazer o print oficial? Eu. Então, pelo menos isso, né? Não trabalhei. 1, 2, 3 e... Ai, não, meu braço de biscoiteiro. Deixa ele sumir. Peraí, vamos lá. Mas aqui, ó. 1, 2, 3 e... Foi. Deu? Deixa eu só dar uma conferida aqui. Deixa eu dar Confere se alguém fechou o olho. Porque eu sou dessas. Adeus, gente, lindas. Maravilhosa. Gente, tadinho dos meus braços. Vou fazer propaganda, braço malhado, mas... Estou malhando, aqui, obrigada. Gente, então, obrigada pela participação. Eu sou a tia do Kelly, obrigada, mas temos que terminar o momento. Já estouramos os tempinhos. Amores, beijo, obrigada. Glaucia, obrigada por fazer o meu trabalho. Todos, bom trabalho e bom final de congresso. Tchau, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigada, Glauco.